Eu sou o Nicolas, estudo no 7º ano na Escola do Futuro, na Tapera, e vou apresentar o nosso projeto. Este trabalho foi desenvolvido durante os encontros do Clube de Matemática com os estudantes do 7º ano no ano, sob a orientação da professora Eliandra Moraes Pitts. A proposta deste trabalho partiu do interesse dos estudantes ao observarem pela janela da sala de aula um projeto de skate, sem vínculo com a escola, que acontece semanalmente na pracinha ao lado da escola. Inicialmente, utilizamos a internet para pesquisar os diferentes tipos de pista de skate. Nesse primeiro momento, houve um encantamento pelo skate Vertical Half Pipe, uma modalidade vertical que é praticada em uma pista com curvas. A pista apresenta a forma de U e é chamada de Half Pipe, e pode ser feita de madeira ou concreto. As manobras podem ser de aéreos, onde o skatista realiza um voo e retorna à própria pista, ou pode ser de borda, onde se desliza por cima de uma borda metálica. Nas competições de vertical, os skatistas são avaliados por sua criatividade e grau de dificuldade das manobras, que são executadas dentro de um tempo estabelecido. Dessa forma, quanto menos tempo o skatista gasta percorrendo a extensão da rampa de um lado para o outro, mais tempo lhe sobrará para fazer a manobra que conta o ponto. Por isso é importante fazer uma pista com um percurso menor, para ter um tempo pequeno para conseguir percorrer a pista, para conseguir fazer a manobra mais rápida. Assim, para construir a rampa com um tempo mínimo de descida, é necessário que os arcos que compõem a lateral sejam cicloides. Vamos iniciar pela história da curva cicloide. O nome cicloide, propriamente dito, foi dado pelo italiano Galileo Galilei, que nasceu em Pisa, no ano de 1564. Galileu, desde jovem, tinha uma vocação para a física experimental. Foi observando a roda de uma carroça quando estava rolando num caminho horizontal que Galileu percebeu o traçado de uma cicloide. Galileu tentou fazer alguns cálculos para entender as propriedades dessa curva, pois ele acreditava que a área do arco da cicloide era 3 vezes a área do círculo que a girava. Mas na hora de demonstrar matematicamente, não conseguiu os resultados produtivos. Somente mais tarde, Roberval, matemático e físico francês que viveu no início do século XVII, demonstrou que a percepção de Galileu estava correta. Para fazer os nossos experimentos, vamos partir de duas situações. Situação 1. Conforme a figura, temos um plano inclinado e uma curva. Ambos estão no mesmo plano. 2 skatistas, sob efeito da gravidade, descem no ponto inicial A até o ponto final B. Qual deles chegará primeiro no ponto B? Ou seja, qual o caminho mais rápido de descida? Situação 2. Temos um desenho de pista de skate com o formato de uma curva cicloide, onde 2 skatistas partem simultaneamente de pontos diferentes, um do ponto mais elevado A e o outro de um ponto intermediário, B. Qual dos skatistas chega primeiro ao ponto C? Para responder as duas perguntas, teremos que estudar vetorialmente a decomposição de força que está envolvida na descida dos skatistas. Mas como essa não é a nossa intenção neste momento, optamos por fazer o experimento e observarmos os resultados. Para o experimento, confeccionamos e verificamos que a curva cicloide apresenta o menor tempo entre 2 pontos desnivelados. Para a situação 1, construímos uma braquistócrona. Braquistócrona é uma palavra de origem grega que significa tempo mais curto. Trata-se de um problema recorrente na matemática, considerado um desafio intelectual. Em 1696, Johann Bernoulli propôs o problema da braquistócrona aos matemáticos mais brilhantes do mundo. O problema da braquistócrona pode ser iniciado com a seguinte pergunta: qual é a curva que possibilita a uma partícula uma descida mais rápida? A solução da braquistócrona é a curva cicloide. Para sua construção, precisamos traçar a curva cicloide sem utilizar cálculos matemáticos mais elaborados. Por isso utilizamos a construção geométrica. Agora iremos fazer o experimento da braquistócrona, uma rampa reta e uma rampa cicloide. Para a situação 2, a resposta é até o tócano.
A palavra tautócrona também tem origem do grego e significa tauto, no mesmo, e cronos, tempo, ou seja, no mesmo tempo. A tautócrona é a curva no qual o tempo que a partícula que se move sobre ela, pela ação da gravidade, até o seu ponto mais baixo, independente do ponto inicial no qual se iniciou o movimento da partícula. Portanto, para a situação 2, fizemos a experiência da tautócrona. Sendo a cicloide a curva do tempo mínimo, usamos a modelagem da curva para elaborar uma planta para a construção de uma rampa de skate, e assim fazer o experimento. A resposta é o seguinte: os dois skatistas chegam no ponto C simultaneamente. Agora a gente vai fazer o experimento da tautócrona. Uma vai começar no ponto inicial da rampa e a outra vai começar num ponto um pouco mais intermediário. 2, 3 e já! Se perceber, as duas pararam no mesmo ponto, ao mesmo tempo. Então esse é o experimento da tautócrona. Espero que tenham gostado. Resultados. Constatamos que quanto menor o ângulo, maior será a força da descida do skatista. Isso já é cientificamente comprovado, mas nossas observações nos possibilitou verificar a prática de conteúdos que não são estudados no ensino fundamental, como é o caso do cálculo variacional. Nós não precisamos desenvolver esses cálculos complexos agora, mas é importante saber que eles existem e que podem ajudar a solucionar muitos problemas da física, e da química e até da biologia. Neste trabalho, utilizamos a geometria para achar a cicloide e o experimento para compreendermos os conceitos da braquistócrona, tautócrona e a cicloide. E por fim, ganhamos uma pista de skate de dedo e nos divertimos. Muito obrigado pela atenção e até!